pessoal, tudo bem com vocês? Na aula de hoje a gente vai falar sobre pedagogia tradicional e pedagogia nova. Essa aula foi construída com base no texto da pedagogia tradicional e pedagogia nova do Clément Gautier. Então a gente começa a aula destacando dois tipos de pedagogia, a pedagogia tradicional e a pedagogia nova. Esses dois tipos de pedagogia são a base do atual pensamento educacional brasileiro. Então, por conta dessa peculiaridade, é interessante que a gente compreenda o que se trata, o que fala cada uma delas. A pedagogia tradicional, ela está vinculada a um saber fazer conservador. Ela é uma pedagogia prescritiva e ritualizada, e os métodos de ensino que ela utiliza, eles ganham força e forma, sobretudo, no final do século XVII. É um tipo de pedagogia que prega a ordem, que é levada ao extremo quando se cristaliza no ensino mútuo, e ela tem muita preocupação com a questão da eficiência do processo de ensino-aprendizagem. Ela é inspirada no modelo econômico dominante, no caso do capitalismo, e ela é muito concentrada na figura do professor e na transmissão do conteúdo. Já a pedagogia nova, ela emerge num contexto em que se discutia a importância das ciências da área social, das ciências da educação, e ela parte do princípio que é preciso que se olhe para as necessidades da criança para que se consiga formar um novo tipo de homem. Essa pedagogia nova, ela prega muito a necessidade da pedagogia se relacionar com a ciência geral e com a psicologia para que ela se constitua enquanto ciência, e parte do princípio de que é preciso observar e experimentar para que se consiga consolidar uma ciência da educação. A pedagogia nova, ela é muito atenta à criança, à sua necessidade e aos seus campos de interesse. Quando a gente começa a fazer esse caminhar para entender esses dois tipos de pedagogia, é interessante que vocês estejam atentos ao fato de que primeiro a gente tem uma tradição pedagógica, para depois a gente ter uma pedagogia tradicional e posteriormente uma pedagogia nova. Essa tradição pedagógica, ela vem antes do século XVII, a gente vai ver no próximo slide do que ela se trata. No século XVII ele é importante porque a gente vê que vão ocorrendo mudanças no contexto escolar. A gente vê que existem escolas que não são muitas, mas que vai se mudando a forma como essa escola se comporta. A gente vai ver que as crianças elas frequentam a escola de forma mais assídua. A questão da frequência escolar sempre foi uma problemática. E essa mudança de conjuntura faz com que apareça um novo saber fazer para o cotidiano da escola. Então a gente vê que o ensino ele se torna simultâneo, a existência de um código de postura, tanto para os profissionais da educação, para os professores, quanto para os alunos, e punições para aqueles que não vão cumprir esse código. Então a gente vê que esse saber que vai sendo adquirido no cotidiano vai sendo transmitido para os substitutos, para os outros que vêm ocupar o cargo de professor. Então é a partir dessa transmissão, dessa herança pedagógica, se assim podemos chamar, que vai se constituindo um código de ensino que, de certa forma, vai uniformizando as práticas que eram muito heterogêneas. E esse processo gera uma tradição pedagógica que perpetuou por muitos séculos. Então, o Gautier, ele faz uma distinção entre pedagogia e tradição pedagógica. O primeiro ponto que ele nos chama a atenção é que pedagogia tradicional e pedagogia nova, elas se cristalizam em discursos e práticas que estão presentes ainda hoje na escola. Então, quando a gente fala de pedagogia, por Gautier, a gente pode pensar em pedagogia a partir do século XVII, quando se impõe uma nova forma de fazer a escola. Antes disso, a gente tem uma tradição pedagógica, uma tradição que é formada por práticas diferentes da arte de ensinar, que vem de períodos anteriores, como a Idade Média, como o Renascimento, que são transmitidos de uma geração para outra, sendo que essas práticas elas estão mais relacionadas à rotina, o cotidiano da escola, elas são pouco elaboradas e elas não são muitas as existentes. Então, para o Gautier, uma tradição pedagógica tem 4 características. Primeiro, ela vai encerrar um comportamento anterior proveniente do passado para propor novos modelos de conduta. Segundo, ela vai se adaptar aos novos contextos. Essa maneira de fazer pensa o contexto no qual ela está inserida, e ela não é simplesmente reprodutora, mas ela vai se transferindo e se consolidando aos poucos. Uma tradição tem um aspecto prescritivo. O que seria esse aspecto prescritivo? Ela coloca o que tem que ser feito,
e a gente não questiona aquilo que é posto, aquilo que é porque a gente toma como uma verdade, pronto, acabou. E ela gradualmente ela vai se transformando, se consolidando em rituais. E essa tradição pedagógica ela vai se sustentar ao longo de 3 séculos. Ela é adquirida pela imitação e ela é como se fosse um banco de prescrições a serem aplicadas. E a gente vê que essas prescrições, em alguns momentos, elas vão ser modificadas através da forma como são utilizadas dentro da sala de aula e da experiência individual do professor. Então, acaba que é um processo muito do sujeito, não é algo coletivo, respaldado numa ciência. O ensino mútuo, que já é um elemento bem forte da pedagogia tradicional, a gente pode falar que ele é a materialização desse tipo de pedagogia. Ele foi criado por Bell e Lancaster. Em alguma literatura a gente encontra o ensino mútuo sendo chamado de método lancasteriano. Ele surge nas escolas inglesas, escolas primárias inglesas no final do século XVIII, e ele tem o objetivo de alfabetizar o maior número de alunos com menor custo e prazo. Esse método ele vai ser exportado para a França, vai ter um sucesso lá por volta de 1820. E por que a gente vê sucesso no método mútuo? Porque ele prega que um único professor ele pode ser responsável por ensinar até 2.000 alunos. Mas a gente encontra relatos na média de 250 alunos. Para vocês terem uma ideia, o Gautier traz esse exemplo aqui no texto. A França tem, por exemplo, 1.000 escolas de ensino mútuo. Essas escolas de ensino mútuo dão conta de 150.000 alunos. Já os colégios cristãos, que vão adotar uma pedagogia mais jesuítica, não estão ligados a essa questão do ensino mútuo, ensino simultâneo, a uma mesma quantidade daria conta de 50.000 alunos, ou seja, uma quantidade bem inferior. Então, o ensino mútuo ele traz para a escola o processo de industrialização, de divisão do trabalho, faz com que os alunos mais talentosos eles sejam promovidos a tutores e sejam encarregados de ensinar o colega. Então, o professor não está totalmente presente no processo de ensino-aprendizagem, a gente tem a figura do tutor e a gente vê um pensamento muito ligado à questão econômica. Por exemplo, livro nesse período é algo muito caro, difícil, então substitui-se os livros por transcrição no quadro. Papel e tinta, a mesma coisa, então substitui esse elemento por quadro de ardósia e giz. Apagou, tem como o aluno usar de novo. O ensino mútuo, ele precisa de uma ordem absoluta para funcionar, ele tem o seu tempo minuciosamente planejado, ele impõe um sistema de códigos que a gente vê presente até hoje na escola. Veja a questão dos sinos e das campainhas marcando o início e o fim de cada atividade. Tem uma hierarquia muito forte, utiliza-se do ensino simultâneo. O que é o ensino simultâneo? Um professor ensinando vários alunos o mesmo conteúdo ao mesmo tempo e tem um sistema muito forte de punição e sanção. Ele cai em desuso por ser um método inglês protestante, que era algo muito questionado pela Igreja Católica na França. Muitos pais não viam com bons olhos as crianças ocupando o papel de quem ensina. Para eles, a criança ia para a escola para aprender, não para ensinar, e por motivações de cunho político. Mas ele é importante porque ele faz com que a consciência da função econômica da escola ganhe uma certa forma, ganhe um espaço de discussão. A gente vê, depois dessa instituição de uma pedagogia tradicional, 2 outros momentos. O momento 1, onde os esforços eles estão na questão da legislação, na defesa de uma escola leiga, obrigatória e gratuita, na consolidação de um sistema de ensino, de uma organização, se a gente pode assim dizer. E o momento 2, que vai do fim do século XIX ao início do século XX, que é quando a gente vê o movimento de contestação da tradição pedagógica, a proposição de uma pedagogia nova. Então, no século XIX, a gente vê a questão de preocupações com a organização da educação, essas preocupações ganhando o campo da legislação. A escola é debatida, mas não a pedagogia em si, a organização. E 3 elementos são importantes, influenciam esse processo. Primeiro, a Revolução Francesa, cuja uma das bandeiras é a questão da democracia. É inconcebível a gente falar em democracia sem educação. Para que se exerça o poder é preciso instrução. Então é uma das justificativas para se estabelecer um ensino primário obrigatório e gratuito. A gente vê um desenvolvimento da economia industrial, comercial e agrícola que precisa de uma nova mão de obra que tenha conhecimento das ciências e da técnica. Com isso, mais uma justificativa para o ensino obrigatório e para a construção de creches, porque as mulheres elas entram no campo do trabalho. Então, a gente precisa de um lugar para que os filhos das mulheres trabalhadoras eles fiquem enquanto elas estão no processo produtivo.
e a secularização do ensino, ou seja, cada vez mais a escola vai se afastando da igreja para ir se tornando laica. A pedagogia nova, ela surge depois desse contexto, entre o final do século XIX e início do século XX, e ela vem para superar a pedagogia tradicional e fundar uma nova pedagogia que respirasse, que fosse calcada na ciência. A gente tem vários nomes da pedagogia nova, a gente tem o John Dewey, Montessori, Ferrier. No Brasil, o Dewey vai ter uma influência muito forte. O Anísio Teixeira ele vai para os Estados Unidos estudar com o John Dewey, então ele é um discípulo do Dewey. E a pedagogia nova ela emerge também no contexto da Primeira Guerra Mundial. Depois que houve a guerra, começa-se a pensar no papel e importância da escola na formação de um novo cidadão, um cidadão diferente daquele que esteve envolvido na guerra. Nesse momento a gente vê várias iniciativas, a gente tem o primeiro Congresso Internacional de Escola Nova, a gente vê a Fundação de Sommerhill, que é um tipo de escola totalmente diferente do que a gente conhece dentro de uma pedagogia tradicional, e a circulação das obras do Jean Piaget, que eu acho que vocês vão se lembrar da psicologia. O Piaget é um estudioso que pensa no desenvolvimento da criança diferente do adulto, que é algo que vai influenciar muito esse pensamento da pedagogia nova. Ele é opositora da pedagogia tradicional, contra o uso excessivo do verbalismo e prevê que a educação deve se centrar na criança, porque o papel da escola vai muito além da formação intelectual. É uma formação integral que envolve o social, que envolve a questão afetiva. E eles defendem muito que a criança não é adulto, a criança é diferente do adulto, por isso ela precisa de ser ensinada de uma forma diferente. Para isso, o professor ele deve adotar uma atitude calma, de compreensão, de confiança, de modo que ele consiga criar um vínculo com o aluno e que faça com que o aluno deseje estar na escola, deseje estar na companhia do professor, que é um guia e um estimulador nesse processo. Quando a gente fala de pedagogia nova, no Brasil ganhou o nome de escola nova, movimento escola novista, a gente vê alguns termos que a gente vê circular nos dias atuais, como escola nova, partir do interesse do aluno para se trabalhar o conteúdo, trabalhar com pedagogia de projetos ou métodos de projetos, o learn by doing, aprender fazendo, que hoje ganha o formato do ensino maker. Então, vocês conseguem ver, depois dessa exposição, como a gente ainda vê muita coisa presente da pedagogia tradicional e da pedagogia nova na escola. Então é isso, pessoal. Espero que esse conteúdo tenha sido útil para vocês. Tentem perceber a diferença de pedagogia tradicional e pedagogia nova, que essas diferenças vão pautar os nossos próximos debates da disciplina. Em caso de dúvidas, estou à disposição de vocês. Até a próxima!